Reagindo ao jejum da Mayra Card. Besteira, ciência, religião, o que ela realmente está fazendo? Está se matando ou está se beneficiando? Fica aí e vamos ver os dados científicos. Prazer, me chamo Dr. Eduardo Corá, sou um nutricionista clínico e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição com o que há de mais recente publicado na literatura médica científica. Se você não conhece o canal, comece se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like. Se você gostou do vídeo, é sua forma de ajudar o canal e se ajudar recebendo mais do nosso conteúdo, mostrando esse vídeo para mais pessoas. Primeiramente, eu devo dizer que eu sou suspeito para falar sobre o jejum da Mayra Card por duas razões. Uma, se você não me conhece, eu sou talvez a primeira pessoa a praticar jejuns longos no Brasil e a primeira pessoa talvez até mesmo praticar jejum intermitente. Ou seja, há quase 15 anos atrás, eu comecei a só fazer 2 refeições ao dia, praticar o que a gente chama de cronobiologia e crononutrição. TRF, Time Restricted Feeding, ou seja, reduzir a janela de alimentação drasticamente para mais ou menos umas 6 horas, 8 horas, depende do que você quer fazer. E fiz meu primeiro jejum de 24 dias à base de água, no mesmo ano fazendo um de 24, um de 19, um de 15, 2 de 10 e um de 7. E depois fazendo vários jejuns. Tem um documentário de jejum aqui no canal, tem vários depoimentos de leitores meus, porque eu acabei escrevendo um livro sobre jejum, ou seja, eu acredito que sou não só uma das pessoas que talvez mais estuda, mas a única pessoa que realmente pratica isso a longo prazo e de forma científica e higienista, porque o jejum higienista é muito diferente do usual, jejum de líquidos, jejum de qualquer outra coisa. O jejum higienista seria literalmente o que animais fazem na natureza quando machucados, Ou seja, eles param de comer até o organismo se regenerar. O outro ponto é, falar da Mayra Card é meio duvidoso para mim, porque eu realmente adoro ela como pessoa, como profissional, admiro muito ela, é uma querida amiga, e só tenho coisas boas a falar sobre ela. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é, citando, acho que Mark Twain, que falou "What is the use of knowing so much if what you know isn't so?" Qual é a utilidade de saber muito se o que você sabe não é verdade? Muito do que a gente aprende ao longo da nossa vida e até mesmo dentro da ciência, está incorreto. Ou talvez nem esteja incorreto, na verdade, porque a ciência fala apenas o certo, até onde ela está atualizada, mas apenas o certo. E hoje em dia a gente tem muita ciência sobre os benefícios do jejum, mas existem sempre a tendência do ser humano a duvidar e criticar o que ele desconhece, E que nem a coisa de semente de tomate causa câncer. Eu nunca vi um dado na literatura, mas eu já vi muitos profissionais da área de saúde alegando isso, Aquela história popular dos leigos que alegam que é a laranja que faz mal no final da feijoada, As pessoas falam muitas coisas, mas sem embasamento científico nenhum. Porque se você fizer uma breve pesquisa no PubMed, através do nome do Walter Longo, Luigi Fontana, Mark P. Madison, entre vários outros cientistas como aquele japonês Yoshinori, o nome japonês é sempre mais difícil, o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, Clive McKay, o primeiro cientista a mostrar a restrição calórica sendo benéfica e aumentando longevidade e saúde em animais de laboratório em 1930. Tem muito dado científico. Você não precisa nem olhar para os dados científicos, você pode até mesmo olhar para a Bíblia, que já sugeria jejuns de 40 dias à base de água. Se eles não soubessem que dava para jejuar 40 dias à base de água, ou seja, são reservas normais em um ser humano com baixo percentual de gordura, nem precisa de alto, eles não sugeririam jejuns de 40 dias à base de água. Mas a gente tem até mesmo na literatura o Angus Barbieri jejuando para 382 dias, um obeso mórbido que entrou no Guinness Book e teve sua pesquisa publicada no Postgraduate Medical Journal, na verdade porque o jejum dele foi de mais de um ano jejuando à base de água, alguns suplementos e chás, eu acho, e foi supervisionada e a maior parte foi conduzida dentro do hospital. Então não tem muito como ser balela, Ou seja, dá para jejuar em períodos longos e eles na pesquisa sugeriram que não viram prejuízo nenhum. Aí agora vamos para os dados em relação ao jejum. A gente tem o Walter Longo publicando já há um bom tempo, mostrando que ratos de laboratório, quando expostos a cancerígenos, o grupo que jejuava
não desenvolvia câncer ou demorava muito mais para desenvolver o câncer. O grupo que comia normalmente desenvolvia muito mais rápido. E ele foi avançando nas pesquisas dele, mostrando até mesmo que pacientes em quimioterapia, ou seja, com câncer fazendo tratamento, tinham os efeitos adversos da quimioterapia, ou seja, a sintomatologia muito mais amenizada. Dores de cabeça, vômitos, queda de cabelo, entre vários outros sintomas, eram muito atenuados devido ao jejum. Temos aí, por exemplo, a Butcher Wilhelm, uma clínica de jejum na Alemanha, com várias pesquisas médicas científicas mostrando inúmeros benefícios em jejum à base de água. O jejum deles é 200 calorias ao dia, eu acho que vai um pouco de mel e um pouco de suco de limão, eventualmente, se a pessoa se sente fraca, alguma coisa assim. Tirando inúmeras outras pesquisas, como em 2016, esse japonês ganhando o prêmio Nobel em autofagia, né, mostrando que, na verdade, o processo de jejum, quando o organismo passa por esse estresse hormético, que é literalmente ser privado de calorias, existe benefícios fisiológicos, ou seja, a reciclagem a nível celular. Ele mata células velhas, proteínas danificadas, células senescentes, limpa o organismo a nível de dejetos metabólicos e celulares para otimizar seu funcionamento. Eu sei, parece um tanto quanto contraintuitivo pensar que tirar a comida é, na verdade, auxiliar o organismo. Mas aí você pensa, quantas pessoas comem 3, 4, 5, 6, até mesmo 7 vezes ao dia e, na verdade, ficam doentes? Será que quanto mais comida o organismo comesse, fizesse bem, não será que essas pessoas não deveriam ficar doentes? E, na verdade, a gente sabe que quanto mais a pessoa come a nível científico, mais ela tende a desenvolver gordura corporal e doenças crônicas, ou seja, a nível científico, restrição calórica com boa nutrição, provado em animais de laboratório já há mais de um século praticamente, e cada vez mais continuamente sendo provado em seres humanos, tem se mostrado apenas benéfico ao organismo humano e do animal. Temos que olhar para higienistas, ou seja, esse modelo de saúde que eu pratico e advogo, mais de 200 anos atrás, sugeriu que a cessação da fome em machucados, em dores, em doenças crônicas, em estresses emocionais, era literalmente a forma da natureza falar fechado para reparos, volte mais tarde. Como todo organismo animal faz na natureza, ou seja, quando ele é danificado, ele perde a fome, ele acha o local mais calmo, mais tranquilo, mais seguro para ele, descansa, jejua até a fome voltar. Ou seja, o organismo é extremamente inteligente, ele sabe que ele tem reservas de gordura e reservas nutricionais armazenadas em seus órgãos, células e tecidos, e para utilizar essas reservas, ele gasta muito menos energia do que para acumulá-las, ou seja, para comer a comida e armazenar a gordura corporal e esses nutrientes, é muito mais dispendioso de energia do que já utilizar o que já está previamente incorporado ao organismo humano, à célula viva e por aí vai. Então, o organismo, de uma forma inteligente, prostra a musculatura, prostra a fome e por isso que você perde a fome na febre. Não é que a doença está te incapacitando, é o seu próprio organismo economizando energia de um lado para gastar no outro. Ou seja, ele fala, você tem gordura corporal suficiente aqui para permitir cortar sua fome, redirecionar a energia para mecanismos de reparo e depois redirecionar de volta para a fome. Por isso que a pessoa não morre durante um jejum higienista. Ela continua comendo, só que ela come seus nutrientes de forma interna. Ou seja, a nutrição é contínua e ela não pode parar. No caso da Mayra Card jejuando, no caso de um jejum higienista, os nutrientes continuam sendo fornecidos, só que o corpo inteligentemente mexe em inúmeros mecanismos de autofagia e mecanismos de mitogênese, suprarregulando os mecanismos de reparo, de autofagia e infrarregulando os mecanismos de mitogênese. Ou seja, ele liga uns para cima e desliga outros para baixo, bota os outros para baixo, né? Regula para baixo. O organismo, durante um jejum, ele na verdade está sendo renovado, rejuvenescido
Como os higienistas já falavam há 200 anos, como as pesquisas atrás, Sérgio Morgulhos, Von Celand, professores de bioquímica de quase 200 anos atrás já falavam, e higienistas sempre foram ostracizados e vistos como charlatões. Sugeriram jejum higienista há 200 anos atrás, sugeriram jejuns de água, crononutrição, cronobiologia, jejum intermitente, dieta frugívora, entre vários, atividade física, sol, sono, como sendo as bases da saúde. Foram vistos como charlatões e até mesmo Jennings, o criador do higienismo, era um médico que foi proibido de praticar medicina por causa desses conceitos, que há 200 anos atrás era uma coisa ridícula, sugerir que a atividade física tinha benefícios fisiológicos acima de remédios. Era um absurdo sugerir sono adequado, limpeza corporal, né? As mãos não eram nem limpas entre cada cirurgia. Foi um higienista, na verdade, que sugeriu esse conceito que os médicos deveriam lavar as mãos entre cada cirurgia, porque eles vinham com as mãos com sangue e bactérias de uma cirurgia para outra, entre vários outros fatores, né? Então, os higienistas, ao longo desses 200 anos, foram sempre ostracizados e vistos como charlatões. Só que, obviamente, a gente vê o que está acontecendo com a Mayra Card no presente momento. Ela está sendo ostracizada. Eu vi inúmeros comentários, literalmente, muito baixos, né? Porque, primeiro de tudo, eu acho o essencial é o respeito ao ser humano. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser da sua vida. Eu não concordo com muita gente bebendo, fumando, destruindo o planeta, matando todos os animais e causando literalmente um Deus nos acuda que não vai dar nem a possibilidade dos nossos filhos nascerem nesse planeta. Aí agora uma pessoa que visa estudar, visa se evoluir, visa autoconhecimento e até mesmo ajudar outras pessoas, que eu conheço a Maíra pessoalmente, e a intenção é genuína, ajuda e de querer um mundo melhor. E ela entende que nutrição, estilo de vida, jejum é o caminho para nós melhorarmos o mundo como um todo, um dos caminhos. E admiro muito ela por isso, por meter a cara e não se importar com as críticas, que é o que até eu mesmo fiz. Quando eu comecei a jejuar, quase há 15 anos atrás, eu era onívoro comendo bife, batata frita, arroz e feijão em todas as refeições. Do nada, da noite para o dia, eu falei que ia virar frugívoro, comecei a viver de frutos e vegetais. Em 6 meses eu fiz um jejum de água fiz um jejum de 24 dias à base de água. Os vizinhos, minha ex-namorada, meus pais, meu irmão, todos meus amigos acharam que eu estava maluco e criticavam severamente, né? Eu parecia, obviamente, maluco, porque eu não tinha dados científicos, eu não tinha em quem embasar. Eu lia autores americanos falando sobre o assunto, mas não tinha nenhum modelo, não tinha exemplos, não tinha nem ciência ainda sendo publicada nos principais jornais médicos científicos. Tinha, mas era uma coisa que eu acho que nem tinha PubMed na época, né? A gente não pesquisava artigos médicos científicos na internet. Estava começando, mas ainda assim era muito... Eu fui extremamente ostracizado, meus amigos ficavam fazendo piada constantemente, e só que eu sabia que eu estava certo. E, felizmente, com o acúmulo de conhecimento ao longo de todos esses anos, podendo passar esse conhecimento científico para as massas de uma forma compreensível, educada a nível cientificamente e responsável. Porque muita gente criticou lá ela, péssimo incentivo, etc. Sim, uma coisa deve ser dita. Jejum não é brincadeira e deve ser feito sobre educação e supervisão médica e higienista. O jejum deve ser supervisionado porque é uma coisa séria. Só que negar os benefícios fisiológicos cientificamente comprovados é um absurdo. Sim, eu acho que deveríamos estar falando muito mais sobre jejum, porque é a forma que animais usam desde tempos imemoriais, ou seja, o jejum é contemporâneo à vida. Fungos, mosquinhas de fruta, minhocas, tem um mecanismo de autofagia, tem um mecanismo de jejum. E eles fazem esse mecanismo sempre que danificados. Não é por acaso que você perde a fome. Você não quebra um braço e pensa, deixa eu sentar numa churrascaria e comer até dizer chega. Você quebra o braço, você perde a fome na hora, porque é um reflexo do organismo. E durante a doença, você pode ver pacientes com câncer, eles tendem a negar comida, tendem a não querer comer. É um óbvio indício do organismo precisando de mecanismos de reparo. Eu não vou entrar no assunto, não vou fazer incentivo a jejum sem ser medicamente supervisionado, mas eu admiro a Mayra Card
Porque sim, nós devemos estar cada vez mais educando o povo que jejum é uma forma de tratamento, sim, cientificamente comprovada de lidar com inúmeras questões, porque farmacologia, um fármaco, ele lida com uma questão e tem efeitos colaterais e é uma substância sintética que o corpo não viu ao longo de milhões de anos e está vendo agora há 100 anos. Só que o jejum lida com toda a fisiologia, como temos artigos do Walter Longo mostrando jejuar induz regeneração múltipla dos sistemas. Ou seja, ele auxilia o sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema muscular, sistema ósseo, sistema imune. Sim, falaram lá, criticaram, tiveram médicos, nutricionistas e leigos criticando, e o seu sistema imune. Não. De acordo com Walter Longo, principal pesquisador de jejum em animais e em seres humanos, as células do sistema imune são rejuvenescidas. O sistema imune de uma pessoa após um jejum é mais similar ao de uma criança, ou seja, não perde a capacidade de produzir células imunes e a proporção certa de células mieloides para linfóides. Pera lá, pessoal. Quer criticar? Critica. Mas pelo menos se educa a nível científico para fazer uma crítica construtiva. Não lê a primeira coisa que vocês viram na internet e acha, e começa a falar baboseira, porque, sinceramente, é baboseira a nível científico. O jejum tem sido visto a nível científico como talvez uma das principais formas de tratamento e, ao meu ver, é a principal forma de tratamento. É a forma que a natureza desenvolveu para organismos animais e vegetais, ou seja, até mesmo plantas, jejum, para se regenerar. O organismo humano não tem uma capacidade de uma salamandra. Uma salamandra, você corta o rabo dela, ela jejua até crescer um novo. Você não consegue cortar uma mão e crescer uma nova. Por várias questões que a gente chama de o limite da matéria, por aí vai, mas desculpa, a maneira, se ela estiver incentivando as pessoas a alguma coisa, ela está incentivando uma coisa boa e não uma coisa ruim. Ela está abrindo os olhos das pessoas para algo que é benéfico a elas, ser conduzido com responsabilidade e medicamente supervisionada. Não falem baboseira, não critiquem antes de saber. Você está com dúvida, você não quer pagar mico criticando, ainda mais sendo um profissional da área de saúde, criticando sem embasamento nenhum, abre o PubMed ali, bota fasting. Eu posso até citar algumas das pesquisas do True North Health Center na Califórnia, o maior centro de jejum higienista do mundo, aberto há mais de 30 anos, supervisionando acho quase 30 mil jejuns até o presente momento. Eles têm publicações mostrando reversão de linfoma em estágio já 3, relativamente bem avançado. Eles têm reversão de doenças autoimunes, reversão de doenças cardiovasculares, a maior queda de pressão arterial publicada já na literatura, com um jejum higienista e uma dieta plant-based SOS, como a gente chama, sem sal, açúcar e óleo, né? Então, e se você for ver as publicações deles, versão de praticamente qualquer coisa. E nesse caso de linfoma, ou seja, de um câncer do sistema linfático em estágio avançado, a mulher chegou lá com os exames para provar que o câncer estava bem avançado e saiu de lá. Em poucos meses fez os exames de novo, a tomografia computadorizada, e o câncer já tinha regredido consideravelmente. E agora, quase 4 anos depois, no follow-up que eles publicaram, ou seja, um artigo mostrando o acompanhamento disso 4 anos depois, ela continua sem sintomas e sem o câncer. Mesmo dando uns deslizes na dieta, como ela mesma alegou, que é difícil se manter 100%, fora do centro, etc. E, pelo que o próprio Alan Goldhamer falou, do caso dela, os oncologistas dela de Stanford alegaram que jejum e dieta era coisa de charlatão. Agora, 4 anos depois, eles nem sabem dizer o que aconteceu com ela, não sabem explicar. O jejum e uma dieta plant-based, uma dieta baseada em vegetais integrais, funcionou melhor do que qualquer coisa que ela já tentou. Com até publicações no British Medical Journal, BMG, uma excelente forma de tratamento sem efeitos colaterais, de graça, só bebendo água, de graça entre aspas, porque obviamente o centro cobra, mas é muito mais barato que os usuais tratamentos e muito mais natural e sem efeitos colaterais e tratando toda a fisiologia ao invés de tratar só um órgão, porque quando você extirpa o câncer ali, ele tem chance de reincidência ou de metástase, entre outras doenças, né? Que a pessoa que às vezes está com câncer, ela acaba morrendo de doença cardiovascular, diabetes, mas o jejum
ele trata toda a fisiologia. O sangue, os ossos, todos os órgãos e por aí vai. Então, pera lá, será que a Maíra está errada mesmo? Eu sei porque eu fui ostracizado demasiadamente e ainda sou ostracizado, né, por falar em jejum e falar em coisas que na verdade devem ser ouvidas. Só não deve o leigo ouvir e sair querendo fazer sozinho, sem prescrição médica, sem acompanhamento médico nenhum. Falar e mostrar que é algo benéfico deve ser falado ao público, porque o público não sabe que existe essa forma de tratamento, que é, na verdade, cientificamente comprovada. Então, não critica ela antes de pesquisar para não fazer papel de ridículo e falar besteira. Apoie o jejum dela, só devo sempre frisar que deve ser supervisionado. Mas todos nós temos o livre-arbítrio de fazer algo ou de não fazer algo. Tem gente fumando, bebendo, destruindo o mundo, tendo tantas mais influências do mundo, mas ninguém fala nada para a pessoa que entra no restaurante ali de fast food e se entope de gordura saturada, colesterol, sal, alimentos refinados, glúten e se mata. Só que é a pessoa que quer fazer o que todo animal na natureza faz, o que seres humanos fizeram ao longo de milhões de anos, é ostracizada. Shame on you, pessoal, shame on you. Vergonha alheia por quem critica algo benéfico sem saber. Se o mundo estivesse prestando mais atenção a jejum intermitente, estilo de vida saudável, nós não estaríamos nesse nível de saúde que estamos e na própria, talvez até mesmo na pandemia que estamos, né? Porque, como eu mostrei num vídeo aqui no canal, jejum intermitente tem sido mostrado como uma forma eficaz de regular o sistema imune inato e adaptativo. Ou seja, a autofagia, o processo, o mecanismo de jejum auxilia demasiadamente o sistema imune a lidar com vírus e patógenos. Então, criticar a Maíra por algo tão cientificamente comprovado, que vai além da sua compreensão, que não quer estudar e não quer rever os conceitos antes de falar besteira, se tivéssemos mais Maíras e mais pessoas falando de jejum e mais pessoas tentando levar a informação científica ao público, eu acho que só teríamos benefícios e não malefícios, né? Bom jejum, minha querida amiga, te amo, boa sorte e colha os benefícios e parabéns por levar a mensagem às massas que saúde é produzida por vida saudável. E é muito mais fácil produzir saúde do que as pessoas pensam. Ao invés de precisar gastos exorbitantes com substâncias sintéticas, é só dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física, comer mais frutos e vegetais. Sim, você precisa de acompanhamento médico, profissional, nutricional, precisa, mas vamos começar a dar mais importância ao básico, ao simples, ao natural e minimizar o que não é natural. Então, vamos levar essa mensagem ao mundo, que as pessoas precisam de soluções e entender que a saúde, sua saúde, você apenas é responsável por sua saúde. Então, torcendo, Maíra, depois você me conta e ansioso para as nossas lives e vídeos sobre o seu jejum. Mas, gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo e me fala, você já jejuou? O que você acha de jejum? Você se interessa, discorda, acha que é maléfico, acha que ficar sem comer é coisa de maluco, que você vai morrer de fome? Posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like e, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, principalmente o Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza e o documentário gratuito aqui no canal. E as 20 primeiras páginas do livro Jejum Higienista estão aqui disponíveis no site, né? Além de artigos sobre o jejum. E uma playlist inteira no canal antigo, Dr. Coraça Saúde Frugal, sobre o jejum. Então acessa lá, lê, se educa um pouquinho mais, vê as referências bibliográficas a nível de pesquisas médicas e científicas e os casos clínicos relatados por higienistas antes de comentar. E se você quer minha ajuda, leia os 7 livros, fica ligado nos nossos cursos, quer até mesmo ajuda para praticar jejuns, viver uma vida saudável auxilia a praticar jejuns. Além disso, tem meu atendimento nutricional online, mas eu não supervisiono o jejum, tá? Eu só passo conhecimento científico sobre o assunto. Pratico jejuns, fiz um de 23 dias ano passado, que vai sair o segundo documentário de jejum e em breve um terceiro. Nossos cursos online,
que você pode baixar o nosso e-book gratuito lá no site e nossos retiros sempre janeiro e julho aqui comigo, aprendendo pessoalmente sobre a ciência da saúde, como otimizar seu estilo de vida e nutrição para prevenir doenças e viver uma qualidade de vida muito mais elevada do que as pessoas acreditam que pode ser.